Fala pessoal, beleza? Então vamos falar aqui mais uma aula sobre análise de materiais, né? Hoje falando sobre análise mecânica de materiais, tá? Então vamos lá. Por que nós precisamos estudar as propriedades mecânicas, investigar essas propriedades em materiais? Bom, as propriedades mecânicas elas são importantes para todos os tipos de materiais, né? Então, materiais de uso na construção civil, por exemplo, né? Construção, materiais para colunas, cimento, enfim, concreto, telha, né? O cimento concreto aí bem próximo. Aço que a gente usa na construção, madeira, enfim, tudo isso. A gente precisa compreender as suas propriedades de todos esses materiais, né, para entender, né, para conseguir aplicar para alguma finalidade. E também para outros usos, máquinas, automóveis, próteses, por exemplo, né? Também tratamentos, né? Substituição óssea, tudo isso são materiais e que têm propriedades mecânicas importantes. É claro, todos os usos, mesmo para uso eletrônico ou outros usos, a gente também tem que ter um olhar para as propriedades mecânicas. Porque você não pode ter um semicondutor extremamente frágil, né? Mecanicamente, porque aí você vai ter um equipamento muito frágil, né? Aí você precisa ter algum suporte, alguma estrutura para dar esse reforço mecânico. Mas essas propriedades são mais importantes, mais relevantes para outras aplicações, tá? Então essas propriedades são relacionadas à resistência mecânica, né? Resistência a tensões externas e são de importância aí para todos os tipos de materiais. Beleza? Bom, como é que a gente faz o estudo então dessas propriedades? Existem, claro, uma infinidade de técnicas, de métodos de análise, mas aqui um conjunto de métodos mais utilizado, que são os ensaios de tensão e deformação. Esses ensaios, gente, eles consideram aí a tensão como uma carga aplicada em uma dada área, tá? E a forma como essa carga é aplicada é o que vai mudar. E a gente tem que medir os efeitos dessa carga de alguma maneira. E na maioria dos casos é pela deformação, pelo o tamanho, né, pelo alongamento, por exemplo, mas por algum método de medição dessa deformação. Então, por exemplo, vou pegar esse primeiro exemplo aqui, que é o ensaio de tração. O que é o ensaio de tração? Você vai esticar, você vai tracionar o material. Vamos imaginar que você está. Cachorrada aqui disparou, né? Você está querendo um material aí que vai ser, por exemplo, como um cabo de aço. Ele vai sofrer uma tração considerável aí, né? Então, substituto ao aço para cabos, né? Então você precisa de um ensaio de tração. Então você vai ter que fixar esse material e vai tracionar e vai avaliar até quando, até onde ele vai resistir, tá? É, Inicialmente a gente vai ter essa marcação em azul, que vai ser o que nós chamamos de um corpo de prova, né? Vai ser o material como ele está no início. E com a tração, esse material ele vai sofrer uma deformação, ele vai ser esticado, tá? Ah, mas tem material que não estica, por exemplo, o cimento não vai esticar. Gente, nesse momento vamos entender que todo material sofre esse processo. A princípio, sim. O que acontece que alguns mais que outros, alguns quase nada, né? Aí você fala, alguns não sofrem nada, tudo bem, tem que já rompe logo no início. Mas é um comportamento, digamos assim, o padrão seria sofrer um pouco essa deformação e depois ele se romper. Só que alguns materiais eles são tão quebradiços que aí nem tem essa deformação, ele já quebra logo de início, já rompe logo e que é um comportamento dele, não necessariamente isso é ruim, tá? É um comportamento do material, depende do uso, né? E aí quando ocorre essa deformação, ó, ele aumenta em comprimento e ocorre uma diminuição da área, certo? Muitas técnicas, muitos métodos desses, eles analisam essa deformação pelo tamanho aqui, pelo comprimento, tá? Pela variação do comprimento.
Então é uma forma de avaliar, de medir e que vai nos dar essa curva de deformação. Mas você tem que analisar, tem que medir essa deformação por algum desses parâmetros, né? Mas no caso da tração, geralmente é pelo comprimento. O que é a compressão? Compressão é o contrário, né? É pressionar. Então, você vai ter o comportamento contrário. Você vai ter uma redução do comprimento e um aumento da área. Isso aqui é mais usado quando você vai... o uso desse material é para compressão, né? Às vezes você precisa fazer os dois, né? Os dois estudos. Mas, por exemplo, se você tem um material que vai usar numa coluna de um prédio, coluna para construção civil, então, ou não só na coluna, tá? Mas na construção civil, materiais que vão suportar uma carga considerável, então a gente precisa fazer o ensaio de compressão, tá? Ensaio cisalhante, ó, quando você vai aplicar tensão em direções aqui nas superfícies, né, em direções diferentes, né? Testar, medir aí o ensaio por cisalhamento, né? Nas forças de cisalhamento. Então, porque você pode, dependendo do material, você pode ter essas forças de direções diferentes. Então, você tem que fazer o estudo do comportamento desse material. Novamente, lembrando o exemplo da construção civil. Se você tiver um material que vai ser submetido aí, por exemplo, a regiões de terremotos, né? Então, é interessante um estudo desse tipo. Ou algum material que pode sofrer algum movimento diferente, né? Um material para uso ósseo, substituição óssea, por exemplo, ele não vai ter um impacto somente da tração aliás, somente da compressão, né? Ele pode ter um impacto lateral também, em direções diferentes, enfim. Não estou dizendo que não é torção, tá, gente? Tem também ensaio de torção que eu vou mostrar. Mas isso aqui que eu estou falando é de cisalhamento, é a força cisalhante, é aquela que vem, né, de maneira até, a gente pode entender até superficial, né, mas que ela vem deformando toda a estrutura do sólido, né? Então, como está aqui, ó, aqui a gente tem o sólido inicial, que seria esse mais azulado, tracejado, né? E sob a força de cisalhamento, ó, ele tem uma deformação em todos os sentidos, né, da estrutura. Então, isso ocorre ao longo de toda a estrutura mesmo, tá? Então, em várias direções. E a força de torção, né, o ensaio torsional, que seria rotacionando, né? Aí também é interessante também, novamente, depende do uso, depende da aplicação que aquele material está se propondo. Aqui a gente tem alguns tipos de ensaios de tensão deformação, tá? Eles são feitos com equipamentos, ó, esse aqui uma deformação lateral, né? E aqui um equipamento já ligado ao computador, né? Então ele já vai medir a deformação de maneira acompanhamento assim pelo sensor, né, do equipamento. Então ele já vai construindo o gráfico aqui de tensão deformação, tá? E me parece que ele é um de tração, tá? Que tá fixo aqui, ó, a amostra e o material e tá puxando, né? Me parece um ensaio de tração. E aqui pelo equipamento ele vai puxar, né? Ele vai subir, tá? E nesse que está mais aproximado, certamente esse aqui é um ensaio de tração, porque nós temos um corpo de prova, que eu vou já mostrar para vocês como funciona, e que tem aqui os parafusos, ó, então que ele vai ficar fixo aqui. Corpo de prova, tá vendo que ele é mais gordinho aqui, gente? Ó, ele é mais gordinho aqui, porque ele vai ficar preso, tá? Então ele é mais gordinho nas extremidades, porque ele vai ficar preso aqui nessa peça metálica. Por isso que essa peça abre, você encaixa o corpo de prova, fecha e parafusa, né? Trava ela ali e aí você consegue fazer a tração com forças aí bem grandes até, né? Bem consideráveis. Então você consegue fazer essa tração e vai medindo aqui no equipamento. A diferença desses dois, esse não sei se tem um computador ligado, parece que não. Mas a diferença desses dois é que esse da direita aqui ele é manual, então você que vai fazendo as anotações para a construção da curva, e esse do meio ele é ligado a um computador, então ele é
mais preciso, até faz o processo de maneira automatizada, né? Então fica melhor, tá? Mais caro, é claro, né? Então, de uma maneira diferente. Mas o mais manual também funciona bem, essa prensa hidráulica. E aí, o que é o corpo de prova? O corpo de prova é uma porção do material que é construída de acordo com padrões, né? Padrões para aquela análise, para aquele ensaio. Então, um corpo de prova de tração pode ter essas medidas, por exemplo, né? E tem essas extremidades que eu falei para vocês, que ela é mais gordinha, que é justamente para travar ali, depois você pode puxar, né? Tracionar esse corpo de prova. Aqui, gente, nós temos um exemplo de um ensaio de tração, tá? Para entendermos o comportamento da tensão deformação, né? E como a gente pode entender essa curva, o que acontece na curva. A princípio, gente, nós vamos ter dois comportamentos, tá? Para qualquer material, a princípio. É um comportamento elástico e o comportamento plástico, né? Deformação elástica e deformação plástica. O que é uma deformação elástica? Lembra lá do elástico. Por que ele tem aquele nome? Porque ele sofre aquela deformação elástica, que é uma que ele vai e volta. Então, a deformação elástica é quando o material sofre aquela deformação e depois ela retorna para o estado original. É o elástico. O plástico, por isso que a gente fala polímeros termoplásticos, né? Porque naquela temperatura o polímero ele pode ser deformado e deixado da maneira que a gente quer. Deformado para uma forma de uma garrafa, né? Ou um canudo, enfim. E aí que está caindo em desuso, né? Os canudos, aí toda a questão ambiental, enfim. E aí o que a gente tem? O plástico é porque essa deformação plástica ela vai numa certa deformação, um certo ponto, né, de deformação, e depois que você para de aplicar a força, o material não retorna, ele fica naquele ponto. Então aí é a diferença da plástica e da elástica. O que acontece? Vamos imaginar, você colocou lá seu corpo de prova, tá bonitinho, vai aplicando a tensão. Ó. Então iniciou no ponto zero, tensão zero, deformação zero, né? Você vai aplicando a tensão. Ocorre que num primeiro momento, até aqui mais ou menos, ó, a gente tem um comportamento linear entre a tensão e a deformação. Então, pensando na deformação nesse caso da tração como aumento do comprimento, tá? Do corpo de prova. Então a tensão ela vai seguir esse comportamento linear. Por quê? A gente está trabalhando aqui numa região de deformação elástica, certo? Se eu parar nesse ponto e voltar, eu ainda tenho preservado o corpo de prova da maneira que ele estava, mesmas dimensões iniciais, certo? Ele retorna. Tá. Aqui a gente tem uma região limite de proporcionalidade, né? Ou seja, que ela está mantendo essa proporcionalidade e está sofrendo essa deformação elástica. Passando aqui, a gente passa a ter uma deformação plástica, né? Já inelástica, né? Por isso que é uma curva, tem esse comportamento de curva. E aí a gente já vai ter uma região aqui de limite de escoamento, tá? Essas regiões é porque elas são utilizadas para diferentes tipos de cálculo, tá? Do comportamento do material. Até que nós chegamos aqui, ó, esse valor M, que é a tração máxima, né? O limite máximo de tração. Tá? É o maior valor de tração que a gente vai ter para esse material. Esse perfil que eu estou mostrando de curva é mais ou menos o mais comum, o geral aí, para a maioria dos materiais. A partir daqui, gente, a tração começa a diminuir, mas a deformação continua ocorrendo, continua a aumentar, no caso aí, a aumentar o tamanho, né? Só que nós começamos a perceber aqui, ó, uma falha na estrutura. Começa a formar uma falha, está rompendo aqui a peça, né? Até que a gente chega nesse ponto F, que é o ponto de ruptura, quando tem uma quebra aí da peça, tá? Então, a partir desse ponto aqui, ó, a gente já começa a ter falha na estrutura. Então, já começa a danificar a estrutura. E aqui a gente já tem uma ruptura, certo?
Nem todos os materiais têm esse mesmo perfil de comportamento. Tá? Alguns materiais são considerados mais frágeis, eles já vão romper aqui na tração máxima. Tá? Já vão chegar ali, já vai ter uma ruptura. Aí, consequentemente, a ruptura vai ser a mesma tração máxima. Tá? E alguns materiais, materiais inelásticos, né, eles não vão ter essa região linear. Ou vão ter muito pouca. Né? Mas já nem é perceptível, não dá nem para a gente pegar, considerar como uma região linear. Que são, por exemplo, muitos materiais cerâmicos, né? Cimento, por exemplo, né? Tem esse comportamento. Tá? E é possível, um dos parâmetros, né? Uma das informações que a gente consegue extrair é o módulo de elasticidade que vai estar aqui nessa região que a gente consegue extrair por meio do coeficiente angular nessa região onde temos um comportamento linear. Tá? É claro que, no caso, quando o comportamento elástico não é linear, né, e você pode ter também um material que tem esse comportamento na região elástica, mas não é linear, mas aí já é um comportamento bem diferente. Né? Aí a gente não consegue ter esse cálculo do módulo de elasticidade, a gente faz alguns cálculos aproximados, tudo, mas ele não vai ter exatamente, né, da mesma forma, um módulo de elasticidade, tá? Que é uma informação importante. Que também chamado de módulo de Young, né? Esse módulo de elasticidade calculado aí na inclinação na inclinação, que é o coeficiente angular, na região de linearidade dessa curva, tá? Aquela primeira região onde ele tem o comportamento linear. Tá? E aí a gente tem vários materiais, ó, que tem um módulo de elasticidade aqui bem definido, né? Que a gente consegue comparar, como por exemplo o alumínio, tá? Tem esse valor aqui, um valor até não tão alto, né? De módulo de elasticidade. Vejo que realmente o alumínio não é tão elástico assim, ele tem suas propriedades interessantes, né? Mas se a gente compara com outros metais, ele rompe com uma certa facilidade, né? Ele é mais frágil, né? Não é tão forte quanto o ferro, quanto o cobre, por exemplo, né? Tanto é que a gente tem aqui, ó, vou até pegar um exemplo, o módulo de elasticidade do cobre, o cobre que já é um metal melhor para uso em moedas, né? Em fios, ele é dúctil, né? Então, ó, ele tem esse comportamento. A gente tem um latão aqui, ó, que é uma liga metálica de cobre e zinco. Ele já tem uma elasticidade menor, mas o latão ele tem outras propriedades mecânicas mais interessantes, tá? A resistência dele, no caso, a tração necessária para a ruptura dele é maior, tá? Que a do cobre. E aí, magnésio, ó, tem uma elasticidade baixíssima, né? Bem baixa. Níquel tem uma elasticidade bem legal. O aço, olha só, gente, o aço. Por isso que a gente usa cabo de aço, molas de aço, né? Porque tem uma elasticidade legal. Titânio não tanto. E tungstênio tem uma elasticidade altíssima, né? No entanto, a gente não usa muito tungstênio para isso, porque fica bem mais para objetos elásticos, né? Porque fica bem mais viável usar o aço, né? Já atende à necessidade. E o tungstênio ele tem outros usos, além do mais viável que eu falo também além do custo, né? Pensando no custo do aço, tudo, e a resistência também, enfim, resistência à quebra, à ruptura do aço, então, que no caso é superior ao do tungstênio. Então, enfim, tem vantagens, né, nesse caso. Aqui o módulo de cisalhamento, gente, não falei sobre ele, mas só para que vocês entendam que existem outras propriedades, né? Então, no estudo de cisalhamento, a gente vai ter esse módulo de cisalhamento, né? Então, vai dar informações a respeito disso. E, novamente, o tungstênio aparece aqui muito bem, né? Um módulo bem elevado. E depois dele vem o aço, tá? O níquel, ó, vem um pouco abaixo do aço, né? A gente usa também níquel, né? Para construção, para para revestimento de materiais metálicos, enfim, né? De níquel e aço também, enfim, tem outros. Mas o aço é superior no caso desse módulo. Então vejam que é um conjunto, né, de informações. Beleza? Então vou encerrar essa aula aqui, tá? E aí vejam aí as atividades, o material a respeito. Mas aqui é para
auxiliar, né, o entendimento dessas propriedades, dessas análises voltadas a essa questão mecânica. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima aula, hein?